E aí, gente, olá, tudo bem por aí? Vamos trabalhar mais um pouco? Gente, hoje eu quero falar sobre uma tradição do cristianismo. Eu quero falar sobre algo muito interessante e eu tenho certeza absoluta que vai ser totalmente revelador para você, porque eu acredito que muita pouca gente sabe exatamente desse assunto que eu vou tratar hoje, que eu já vou falar o título. Antes de mais nada, meu nome é Agnaldo César, do canal Coisas da Vida. Deixa o seu like, deixa o seu joinha aí, compartilha os vídeos, pode compartilhar à vontade, você pode comentar. Eu espero que você goste. Se você não gostar, deixa a sua opinião, por que você não gostou. E, bom, é isso. Tem os meus livros também que eu publiquei, o link dos vídeos, dos livros, né? Onde eu faço a propaganda dos vídeos, falo um pouco do conteúdo dos livros. O link dos dois livros está logo mais abaixo aí, tá bom? Bom, gente, o tema que eu quero tratar hoje com vocês é sobre um nome que todo mundo acha feio, mas que não tem nada a ver com a fama que lhe atribuem, ok? Eu quero falar sobre Lúcifer, um nome proibido, ok? Porque muita gente não entende exatamente quem foi essa figura, quem foi essa personagem e qual a sua relevância, né, dentro do cristianismo, especificamente dentro do cristianismo, porque é uma coisa, é uma coisa que foi criada dentro do cristianismo e virou uma tradição dentro do cristianismo. E muitas outras culturas, né, acabaram assimilando isso por falta de conhecimento, tá? Foi feita uma associação desse nome e daí virou tradição, ok? Mas não está certo. Vamos aprender então quem era Lúcifer, né? Ou quem é Lúcifer, né? Vamos ver aqui então. Bom, gente, a gente ouve muito falar sobre o tradicionalismo da cultura hebraica e que por isso os cristãos não devem seguir os seus costumes. Falam inclusive de que a chamada lei dos judeus foi abolida, falam ainda que se trata de que a graça venceu a lei, que a graça aboliu a lei, né? Que nós agora estamos debaixo da graça, enfim. Já expliquei, aliás, né? Já expliquei o que significa graça, né? Foram 3 vídeos, quase 3 horas, explicando exatamente o significado, a relevância ou irrelevância da palavra graça. Gente, 3 horas para falar de uma palavrinha de 5 letras, ok? Então, vejam lá, são 3 vídeos. Eu vou deixar o card dos 3 vídeos durante esse estudo aqui, que a gente está fazendo agora sobre Lúcifer, tá ok? Tenho falado também quanto à cultura hebraica, né, que não se trata de tradição, mas de mandamento e pronunciamento otorgados pelo Eterno no Monte Sinai ao povo escolhido. E que o tal tradicionalismo tinha relação com leis que alguns grupos judeus, né, sobrepunham as leis do Eterno, né, e que essas leis de sobreposição é que foram, na verdade, abolidas, ok? Então, certos costumes que os judeus, no decorrer da sua existência, foram criando, né, além da própria lei do Eterno, além da própria Torá, né, eles foram sobrepondo sobre as leis do Eterno, eles foram sobrepondo outras leis, dificultando o convívio, o relacionamento entre as pessoas, né, tornando, por exemplo, o sábado um fardo, ao invés de ser um dia de alegria, um dia de agradecimento, um dia de adoração, né, e aí tornaram o Shabá um fardo, um peso. E foi exatamente essas leis de sobreposição que o Mashiach eliminou, né? Vamos dizer assim, apagou é como se tivessem escrito em cima do livro e foi exatamente essas coisas escritas além do que o Eterno deu, foi isso que foi abolido, que foi apagado, ok? Então, essas coisas que alguns grupos judaicos davam importância, mais importância do que a própria Torá,
Então foi isso que foi abolido, ok? Não, as 613 leis da Torá não foram abolidas, né? Algumas caíram em desuso, perderam a sua eficácia por causa do sacrifício do próprio Mashiach, né? Leis que apontavam para o sacrifício do Mashiach se encerraram nele, ok? Mas, por exemplo, os 7 dias de festas fixas, né? Como a Páscoa, a Festa das Cabanas, o Shavuot, Festa das Semanas, enfim, o Yom Kippur, essas festas, elas são perpétuas, né, para o povo escolhido. Todos os anos essas datas são comemoradas sem se fazer os sacrifícios de animais. Eu vou tratar desse assunto detalhadamente em algum vídeo meu logo, ok? Então vamos lá. Então, vamos falar, né, de um tradicionalismo do cristianismo, né? O objetivo do estudo hoje é justamente a gente falar sobre um tradicionalismo do judaísmo. Então, tradicionalismo por tradicionalismo, o cristianismo também tem os seus, né? E nós vamos tratar hoje sobre um deles. Quem foi Lúcifer, né? Foi mesmo um anjo caído? Você tem certeza? Né? Vamos lá, então. No hebraico, temos a palavra Heilel, que vem da raiz halal, que significa brilhar, louvar, né? É aquele que brilha, né? Se refere à estrela da manhã, né? A tradução do latim para essa palavra Heilel seria Lúcifer, né? Lúcifer também significa brilhante, né? Referindo-se ao rei da Babilônia e a Satanás, né? De acordo com a tradição do cristianismo, né? Enfim, então Lúcifer, tem muita gente que diz que é luz e fé, né? Na verdade significa luz, aquele que emite luz, né? Que tem luz própria, que tem o seu próprio brilho, né? Vamos dizer assim, fazendo uma ligeira analogia aqui, uma comparação, é alguém que brilha por si só, né? Tem força suficiente para se tornar brilhante, né? Para se tornar destacável no meio de uma multidão, ok? Isaías 14:12 diz assim, eu vou entrar em alguns versículos aqui que eles se tornaram polêmicos por causa de uma tradição. Isaías 14:12, como tu caíste dos céus, ó rei Léo, né? Resplandecente, o filho, né? Da manhã. Tem muita tradução que usa estrela da manhã, mas no original está o filho da manhã, né? Ben Shahar. Como tu foste derrubado por terra, tu que enfraquecias as nações. Versículo 13. Porque tu disseste em teu coração, né? Na sua mente, eu ascenderei aos céus, né? Eu subirei aos céus, eu me exaltarei acima do trono do Todo-Poderoso, né? Eu me assentarei sobre o monte da congregação nos lados do norte, né? Eu não vou entrar em questão de geografia aqui porque não é o caso. Versículo 14, eu ascenderei acima das altas nuvens, eu serei como o Todo-Poderoso, ok? Ezequiel 28:12 até o versículo 19, vamos ler aqui. Ben-Adam, né, que é filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, né, Meleque-Tzor, e diz-lhe, assim diz o soberano Yahuá, tu, sinete padrão, sinete é aquele carimbinho usado antigamente para marcar, selar as cartas, né? Cheio de Rohimã, que significa cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Tu que estavas no Éden, né, o jardim do soberano, de todas as pedras preciosas era a tua cobertura, o rubi, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, esmeralda, turquesa e ouro, né? 10 pedras preciosas, da obra do artífice, dos teus adornos e dos teus engastes que foram preparados para ti no dia em que foste criado. Tu eras um
querubá, né? Não querubim, porque querubim é plural, né? Tu eras um heruv, né? Como está aqui, um querubá, um Messias estabelecido como guarda, né? E eu te estabeleci sobre o monte sagrado do soberano, andando tu subias e descias em meio às pedras de fogo. Tu eras perfeito no teu estilo de vida, tu eras perfeito nos seus caminhos, né? Desde o dia em que foste criado até que se encontrou iniquidade em ti. Iniquidade é aquele que, conhecendo a lei, age diferente da lei. Aquele que conhece a Torá, age diferente da Torá. Versículo 16. Pela multidão de tuas mercadorias encheram teu interior de violência e transgrediste. Portanto, eu te arremessei como um profano, lançando-te fora do monte sagrado do soberano. E eu te destruirei, ó Heruv, guardião, em meio às tuas pedras de fogo. Teu coração se tornou altivo por causa da tua formosura, tu corrompeste a tua sabedoria em razão do teu resplendor. Eu te lancei por terra, eu te colocarei diante dos reis, para que te observem. Tu manchaste teus santuários pela multidão de tuas iniquidades, pela iniquidade de teu comércio. Portanto, eu trarei um fogo no meio de ti que te devorará, eu te tornarei em cinzas sobre a terra ante a vista de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre as nações se espantarão de ti, tu serás um arruinado diante deles e nunca subsistirás novamente. Aqui está falando de quem? De Lúcifer, Satanás ou do rei de Tiro? Como é que fica? De quem a gente está falando aqui? Lá no começo desses versículos que a gente acabou de ler, fala rei de Tiro, né? Fala do rei de Tiro. E aí, como é que faz? Isso aqui a gente tem que traduzir literalmente, figurativamente, como é que faz? Bom, gente, buscando aí algumas literaturas de apoio para dar entendimento a esse conteúdo, tem algumas literaturas que falam que aqui está falando parte do rei de Tiro e parte de Lúcifer, e tem literatura que fala que tudo isso daqui tem a ver com o rei de Tiro, ok? Ele tinha a missão ele tinha uma missão como Messias, né, como libertador, né, como Salvador, e algumas coisas aconteceram aí. Eu não vou trabalhar esse versículo, esse trecho, né, porque não é o caso aqui. Mas o que eu quero tratar é sobre, o que a gente está tratando aqui é sobre a pessoa de Lúcifer, ok? Então, usando como referência, por exemplo, o dicionário Wycliffe, além do nome Lúcifer, encontramos vários outros nomes, como anjo caído, diabo, acusador, adversário, anticristo, Belial, enganador, demonologia, o maligno, Satanás. Okay? Então, esses versículos de Ezequiel estão tratando sobre quem especificamente? O grande motivo de orgulho, né, de autodivinização do rei da Babilônia, inspirado por Satanás, né, segundo o dicionário, entre parênteses, Lúcifer, né, condenou-o a ser lançado por terra às profundezas mais baixas da terra. Aqui está se referindo ao Sheol, né, o Seol. Vários termos em Isaías, né, por exemplo, capítulo 14, 12 a 14, tais como a estrela da manhã, que é traduzido corretamente como filho da manhã, filho da alva, o Altíssimo, né, e o monte da congregação dos deuses, são comuns também na mitologia cananeia, como é conhecido dos textos Shanha. Estrela do dia, do grego fósforos, né, que dá luz, significa o planeta Vênus, em latim, Lúcifer. Aquela estrela que precede ou acompanha o nascer do Sol, a estrela da manhã. O mais brilhante planeta é retratado como tendo sido planejado para se elevar mais alto que as estrelas,
E no deserto a estrela da manhã é tão brilhante que parece o sol que está se levantando. Mesmo assim, Lúcifer pretende ser o sol que se levanta com seus raios curativos. Bom, gente, isso aqui é o dicionário Wycliffe, né? Dando uma interpretação sobre quem seria a estrela da manhã, né? O filho da alva e por aí vai. Malaquias 4:2. Mas a vós que temeis o meu nome, né? O sol da Tzedaká, o sol da justiça, se levantará emanando cura a partir das suas 4 pontas, né? Daquele chale que os hebreus usam, né? Que se chama tzitzi, né? E vós saireis e saltareis como o bezerro do estábulo. A interpretação tradicional de Isaías 14:12 equiparou a estrela da manhã, Lúcifer, a Satanás. Isto se baseia na crença de que Lucas 10:18 refira-se a Isaías 14:15. Lucas 10:18 diz assim: e ele lhes disse, eu vi Satã cair dos céus como um raio, né? Então associa esse versículo com Isaías 14:15, né? Que fala de Satanás, né? Segundo o tradicionalismo católico, vai falar sobre Lúcifer, ok? Continuando aqui. Acredito que o nome Lúcifer talvez seja mundialmente conhecido pela sua fama como malfeitor, sinônimo de Satanás, diabo, etc. Mas você sabe como se deu a verdadeira história de Lúcifer? Né? Sabe como é que essa história foi construída? É uma história, é uma coisa verdadeira, não é um conto, não é uma invenção, não. É uma história mesmo, é uma coisa que de fato aconteceu. Antes de mais nada, após consultar as escrituras sagradas, não há nenhuma referência ao nome Lúcifer, né, dentro das escrituras sagradas. É bom deixar isso bem esclarecido, porque no final você vai perceber que isso faz sentido. Então vamos lá. Vou mostrar para vocês agora quem de fato foi Lúcifer, né? Vamos trabalhar em cima disso agora. Lúcifer Calaritano, em latim, que é o nome dele em latim, né? E em italiano, São Lucifero, foi um bispo de Cagliari, na Sardenha, e é um santo cristão, conhecido sobretudo por sua oposição ao arianismo. Ou seja, existiu um padre, um bispo chamado Lúcifer, ok? E o nome dele era Lúcifer Calaritano. Segundo a tradição do cristianismo, né, principalmente dos católicos, sua festa no calendário é 20 de maio. Então, todo 20 de maio é celebrado, né, o Santo Lúcifer, ok? Gente, não se assuste, é isso mesmo, a Igreja Católica reconhece Lúcifer como um santo. Talvez você se lembre, né, de algumas vezes o Papa Francisco se referindo a Lúcifer, né? E as pessoas ficam assustadas com o modo como ele fala, né? É porque está se referindo a esse Lúcifer aqui, né? Que é omitido, tá? É um nome proibido no meio católico, ok? No meio do cristianismo. Uma capela na Catedral de Cagliari é dedicada a São Lúcifer, talvez a única do mundo. Maria Josefina de Saboia, rainha consorte, esposa de Luís XVIII da França, está enterrada lá. Isso para dar importância ao local de Cagliari e a capela de São Lúcifer. No Concílio de Milão, em 354, defendeu Atanásio de Alexandria e se opôs a arianos poderosos, o que fez o imperador Constâncio II, simpatizante dos arianos, confiná-lo por 3 dias no palácio. Durante o seu confinamento, Lúcifer debateu tão veementemente com o imperador que ele acabou por ser banido, juntamente com Eusébio de Vercelli e Dionísio de Milão, primeiro a Palestina e depois para Tebas, no Egito. No exílio, escreveu 2 cartas ao imperador, que o colocou sob o risco de martírio. Após a morte de Constâncio e a ascensão de Juliano, o apóstata, Lúcifer foi solto em 362. Entretanto, não se reconciliara com antigos arianos ou quem tivesse tido contato com eles.
ele se opôs ao bispo Melécio de Antioquia, que passou a aceitar o credo de Nicéia, e por isso foi deposto pelos arianos. Embora Melécio tivesse o apoio de muitos proponentes da teologia de Nicéia em Antioquia, Lúcifer apoiou o partido eustático, que tinha se mantido firme no credo de Nicéia, e prolongou assim o cisma entre os milicianos e os eustáticos ao consagrar, sem licença prévia, um certo Paulino como bispo. Feito isso, ele retornou a Cagliari, onde, de acordo com Jerônimo, em De Viris Illustribus, capítulo 95, ele morreu em 370 da nossa era. Nos dá uma pista disso os escritos de Santo Ambrósio, Santo Agostinho e São Jerônimo, que referem-se a seus seguidores como luciferianos, uma divisão que surgiu no início do século V. Jerônimo, em seu Altercatio Luciferiani et Orthodoxi, alteração entre luciferianos e ortodoxos, demonstra quase tudo o que se sabe sobre Lúcifer e suas ideias. Inclui-se entre os principais escritos do bispo de Cagliari, De non conveniens cum a hereticis, de regibus apóstatas, ideias Atanásio. Gente, eu estou falando latim, ó! Após sua morte, os luciferianos foram liderados pelo seu discípulo principal, São Gregório de Elvira. Os escritos de Lúcifer de Cagliari, que chegaram até nós, todos do período em que esteve exilado, são direcionados contra o arianismo e contra a reconciliação com a heresia. Um parênteses rapidinho aqui, tá? Uma das premissas da Segunda Guerra Mundial, orquestrada por Hitler, foi por causa do arianismo, ok? Raça pura, no caso, tá? Hitler queria exterminar todas as demais raças, considerando os não-arianos como raças inferiores. Dentre eles, judeus, outras raças também. Eu esqueci o nome da outra raça que foi muito perseguida também. Eu vou acabar lembrando aqui. Seus principais escritos são Murundum, esse pro Dei Filius, é necessário morrer para o Filho de Deus, De non conveniens cum a hereticis, sobre não conviver com os heréticos, De regibus apostaticis, sobre reis apóstatas, de não parecendo em Deum delinquentes, sobre não perdoar aqueles que transgridem contra Deus, e 2 livros sobre que a absentem nemo debet iudicari nec danari, Sive, de Atanásio, que ninguém deve ser julgado ou condenado enquanto ausente, ou sobre Atanásio. Seus textos citam extensivamente a Bíblia e por isso são fontes muito úteis para a Vetus Latina. Também sobreviveram 2 cartas que são supostamente correspondências entre Lúcifer e o secretário do imperador Florencio, sobre o tema de algumas obras inflamatórias que Lúcifer havia mandado para o imperador. O status de Lúcifer como santo é tema de controvérsia. De acordo com John Henry Blunt, a igreja de Cagliari celebrou a festa de São Lúcifer em 20 de maio. 2 arcebispos da Sardenha escreveram contra e a favor da santidade de Lúcifer. A congregação da Inquisição impôs silêncio em ambas as partes e decretou que a veneração de Lúcifer deveria permanecer como está. Os bolondistas defendem este decreto da congregação, alegando que o Lúcifer em questão não é autor do cisma, mas outro que teria sofrido martírio na perseguição dos vândalos, Seu título demonstra que Lúcifer não era, pelo menos no século IV, apenas um sinônimo para Satã. Todavia, com os movimentos a partir do século XIX, houve esta confusão, dando a entender que luciferianos, diferentemente do sentido teológico que é apresentado aqui, fossem satanistas. É de observar que isso não faz com que seu culto seja suprimido ou sua canonização
reavaliada, muito embora ele não seja muito citado para evitar mal-entendidos e escândalos. Ou seja, Lúcifer ele realmente foi tornado um santo da Igreja Católica, né? Ele foi tornado um santo do cristianismo, né? E o seu dia de veneração, de adoração é 20 de maio, ok? Então, por causa da confusão que foi feita aí no século XIX, né, entre a associação entre o nome Lúcifer e Satanás, acabaram que, tipo, deixa do jeito que está, para que não haja mais confusão, né? Simplesmente ignore o nome, né? Evite falar no nome Lúcifer, né? Para que não haja mais confusão, ok? É óbvio, né, que os bispos, arcebispos, aqueles que vivem no Vaticano, né, no país chamado Vaticano, óbvio que eles conhecem essa história, óbvio que eles sabem disso. Então, por exemplo, entre eles lá no Vaticano, falar de Lúcifer se referia a esse santo, né, que era anti-ariano, ok? Então, não sei se vocês sabem, mas Martinho Lutero, ele defendia o arianismo. Então, quando a gente ouve falar, por exemplo, que Hitler se baseou na literatura de Martinho Lutero para promover a Segunda Guerra Mundial, tem muita gente que se espanta. E quando a gente fala, eu vou fazer um vídeo especificamente sobre Martinho Lutero também, mostrando quem ele é. É um assunto que eu acredito que vale muito a pena, porque muita gente idolatra aí, muitos cristãos idolatram Martinho Lutero, usam frases que ele institucionalizou, né, como frases de efeito. Porém, Lúcifer, ele mandava matar judeus e mandava matar deficientes, né? Para que eles vão querer uma pessoa naquela época, 1500, alguma coisa assim, por que eles iriam querer estar lidando com pessoas deficientes, né? Pessoas que tinham partes do corpo amputada, etc. Tá? Então, Martinho Lutero, ele era o homem que mandava matar, ok? Se os judeus não se convertessem ao cristianismo, né? Se os judeus continuassem fazendo a oração do pôr do sol, guardando o sábado, não comendo carne de porco e não adorando imagens de santos, eles mandavam matar. O grupo de Martinho Lutero mandava executar judeus, ok? Então, gente, Martinho Lutero nunca foi santo, né? Muito pelo contrário, assim como 1500 ainda é o auge da Santa Inquisição, Martinho Lutero não se tornou protestante, né? Tornaram ele protestante, ele continuou sendo católico, só que a crença dele tinha por diferente aquelas 90 e tantas teses, né? Que ele colocou lá na catedral na Alemanha, não me lembro o nome agora, ok? Então, gente, esse tal de Lúcifer, né, Santo Lúcifer, ele lutava justamente contra o arianismo, né? Ele lutava contra aquilo que Martinho Lutero pregava e que Hitler levou ao pé da letra, ok? Hitler mesmo declara no livro dele chamado Mein Kampf, né, Minha Luta, do alemão, onde ele se baseia, né, para tornar a guerra dele, vamos dizer assim, a guerra de Hitler, para se tornar uma guerra santa, ok? Assim como a Santa Inquisição e assim como a Jihad Islâmica, tá bom? Então, eu não estou defendendo Lúcifer aqui não, gente, não é isso. Eu só estou tentando resgatar aquilo, o que é correto, desfazendo uma tradição, né, que foi baseada num conceito errado aqui, né? Alguém resolveu manchar o nome de Lúcifer, né? Tadinho. Vamos lá, gente. Lúcifer Calaritano, bispo católico de Cagliari e Sardenha, na Espanha, depois de todas essas controvérsias e intrigas teológicas, e depois de morto, foi canonizado, virou santo, passando a se chamar São Lúcifer. É adorado por muitos devotos católicos na sua região de origem. São Lúcifer ganhou também até uma igreja com o seu nome em sua homenagem. E até hoje, na atualidade,
e até hoje, na atualidade, recebe orações de seus fiéis devotos, ok? Ou seja, para os cristãos, orar para São Lúcifer é uma coisa normal, ok? Enquanto que muitos católicos, né, e evangélicos atribuem ao nome Lúcifer o similar de Satanás, né? Dizem que Lúcifer é o anjo caído, era um anjo de luz, né? Como diz lá em Isaías, lá em Ezequiel, ok? E na verdade não, Lúcifer era apenas um homem, tá bom? A origem do nome de Lúcifer e a invencionice da rebelião angélica. Até o século IV da era cristã, o nome Lúcifer era um nome como outro qualquer e não tinha nada de diabólico. A prova mais eloquente disso é que houve no século IV um bispo católico chamado Lúcifer de Cagliari. Este bispo brigou com o Papa, pois o Papa, para agradar o imperador Constantino, estava voltando a aceitar a doutrina do bispo Arius, segundo a qual Jesus seria uma criatura de Deus e não da mesma substância que Deus, ou seja, negando a Santíssima Trindade. A doutrina do bispo de Arius já havia sido banida pelo Concílio de Nicéia. O bispo Lúcifer de Cagliari foi muito agressivo em sua condenação ao Papa. De fato, o conflito foi longo. São Jerônimo não gostava da intransigência nem das opiniões do bispo Lúcifer e seus seguidores. São Jerônimo, inclusive, escreveu um livro criticando detalhadamente tais opiniões. Pouco depois, quando São Jerônimo traduziu a Bíblia do grego para o latim, ao traduzir Isaías 14, São Jerônimo traduziu estrela da manhã, que já está errado, né, que é filho da manhã, por Lúcifer. Lúcifer em latim realmente quer dizer estrela da manhã. Note que a expressão estrela da manhã é usada na Bíblia várias vezes para indicar grandeza, grandiosidade. Por isso, todas as traduções da Bíblia baseadas na tradução de São Jerônimo têm uma única ocorrência da palavra Lúcifer, e é precisamente em Isaías 14. As Bíblias que não são baseadas na tradução de São Jerônimo simplesmente não têm a palavra Lúcifer. Gente, eu preciso fazer um comentário aqui e vocês pensem aí depois. Perceba que a Bíblia é um livro que se baseia nas Escrituras Sagradas. Eu já fiz um vídeo falando sobre as diversas traduções da Bíblia, depois você procura lá no meu canal que você vai achar. Se você usa a Bíblia de São Jerônimo, você tem um pensamento filosófico. Se você usa a Bíblia de outro tradutor, então significa que você tem outro pensamento teológico, filosófico, ok? Então, por causa desse tipo de coisa, né, que os chamados pais do cristianismo, né, acabaram trazendo, né, ou seja, esses pais do cristianismo, eles pensavam uma coisa e eles jogavam isso dentro da Bíblia, o pensamento deles, eles jogavam dentro da Bíblia. Isso acabou desviando muito a Bíblia daquilo que nós chamamos de Escritura Sagrada. Escritura Sagrada é uma coisa, a Bíblia é outra. Eu posso dizer com muita segurança que a Bíblia é o livro sagrado dos cristãos, tá? Que é diferente das Escrituras Sagradas, que é o livro sagrado do povo escolhido. Tem muita diferença. Há quem diga, eu já falei isso antes, há quem diga que entre as Escrituras Sagradas e a Bíblia existem pelo menos 2.000 diferenças, 2.000 erros de tradução. Eu já ouvi falar que existem 400.000 erros de tradução, ok? Então, entenda que a Bíblia é o livro sagrado do cristianismo e a Escritura é o livro sagrado do povo escolhido, tá? Eu tenho citado, inclusive, que a Torá é a constituição do povo judeu, do povo hebreu, é a carta magna do povo hebreu, ok? Então, entenda, o que eu estou procurando trazer com os meus estudos é o que a Escritura Sagrada fala, ok? Então, você pode conferir tudo que eu estou falando, pesquisando, né? Fazendo comparação, tá?
para saber que a gente aqui não está para puxar lado de ninguém, tá bom? Eu não me converti a judaísmo nem nada, tá ok? Eu só deixei de ser cristão, tá? Uma outra hora eu falo sobre isso. Tenho fortes e excelentes motivos para isso, tá bom? Então, pouco depois da tradução da Bíblia por São Jerônimo, Santo Agostinho criou a fábula da revolta dos anjos contra Deus. E pouco depois, no século V, início da Idade Média, o nome Lúcifer passou a ser o nome do anjo chefe de tal rebelião. Ou seja, porque Jerônimo não gostava de Lúcifer, né, jogou dentro da Bíblia o nome Lúcifer associando a Satanás. Então, Lúcifer igual Satanás, ok? Então, o mimimi de São Jerônimo foi jogado dentro da Bíblia. E hoje, Lúcifer é um nome horrível, né? É um nome que a gente não deve estar falando a toda hora, ok? Porque Lúcifer é sinônimo de traição, de rebeldia, de apostasia, etc. Tá bom? A fábula da revolta dos anjos contra Deus se tornou tão popular que muitas pessoas acreditam que ela estivesse presente na Bíblia Sagrada desde o seu início, mas na realidade não estava. Só passou a integrar suas páginas vários séculos mais tarde. Somente após o episódio da briga do bispo Lúcifer de Cagliari com o Papa a respeito da doutrina ariana, sendo tal intriga incrementada mais tarde com comentários maliciosos e fantasiosos de São Jerônimo, tradutor e revisor dos textos que compõem a Bíblia Sagrada, e de Santo Agostinho. Observação 1. Antes de Santo Agostinho, a única menção a anjos caídos era no livro de Enoque, né? Que não é parte da Bíblia, era antes, tá? O livro de Enoque era um livro que fazia parte da Bíblia, ok? E eu sugiro que leiam, né? Ainda que seja apenas para conhecimento, eu sugiro a todos que leiam. São 102 capítulos, se eu não me engano, que vai explicar muita coisa do que está lá em Gênesis, ok? Não é uma leitura perdida não, tá bom? Antes de Santo Agostinho, a única menção a anjos caídos era no livro de Enoque, né, escrito no século II, antes do Messias. Observação 2. Algumas pessoas citam Ezequiel 28 como sendo relativo a Lúcifer, mas não há fundamento para isso. Ezequiel 28 é uma repreensão feita pelo Eterno ao rei de Tiro, um homem comum, né, e não a um espírito, né? Não há nada que ligue este nome ao nome de Lúcifer, nem mesmo o uso da expressão estrela da manhã, como eu havia falado. Em resumo, Lúcifer foi maldito por fazer oposição ao arianismo. Hoje ele foi redefinido e virou santo. Arianismo foi uma visão cristológica sustentada pelos seguidores de Ário, presbítero de Alexandria, né? Nos primeiros tempos da igreja primitiva, que negava a existência da consubstancialidade entre Jesus e Deus, né? Consubstancialidade, eu já falei sobre isso num dos meus estudos. União de dois ou mais corpos na mesma substância. Para a teologia é a união de Cristo com o Pai e sua presença na Eucaristia, né? No pão e no vinho, que é tradicionalmente feito, né, aos domingos na Igreja Católica e pelos evangélicos, aí dependendo todo mês ou a cada 3 meses, 4 meses ou quando for conveniente, ok? Apesar de apoiada pelo Papa da época, hoje a Igreja adota a visão de Lúcifer sobre a Trindade. O nome Lúcifer ocorre uma vez nas Escrituras Sagradas, né, na Bíblia no caso, e apenas em algumas traduções da Bíblia em língua portuguesa, geralmente usado na Vulgata para referir a estrela da manhã ou um filho do sol, né? Gente, o sol ele é adorado não só pelo catolicismo, como por muitas igrejas protestantes evangélicas, e não sabem, ok? Eu estou para tratar desse assunto num vídeo meu aí, num estudo meu,
se você parar para perceber, dá uma olhada na fachada da sua igreja, dá uma olhada na logomarca da sua igreja, você vai ver um sol. Continuando aqui, por exemplo, a tradução de Figueiredo verte Isaías 14:12, né? Como caíste do céu, ó Lúcifer, né? Tu que ao ponto do dia parecias tão brilhante, né? Esta passagem se refere a um rei que caiu em desgraça. Lúcifer, do latim lux fero, ou seja, portador da luz, em hebraico, rei Léo ben Shahar, e em grego, na Septuaginta, Eosforos, significa o que leva à luz, representando a estrela da manhã, o planeta Vênus, que é visível antes do alvorecer. A designação descritiva de Isaías 14, 4 e 12 provém de uma raiz que significa brilhar, segundo Jó 29:3, e aplica-se a uma metáfora aplicada aos excessos de um rei da Babilônia, não a uma entidade em si, uma entidade divina ou coisa do tipo. A expressão hebraica Rei Léo ben Shahar é traduzida como o que brilha, ok? A tradução Lúcifer, portador de luz, deriva da Vulgata latina de Jerônimo, e isso explica a ocorrência desse termo em diversas Bíblias, de diversas versões da Bíblia, né? Então, perceba, Lúcifer é um nome que foi acrescentado, no original não existia. Então, né, vamos parar e pensar um pouco, né, que Lúcifer não é um bicho papão, ok? Gente, mais uma vez, eu não estou defendendo Lúcifer, não sou luciferiano. Mas entenda, eu só quero desmistificar uma tradição, uma coisa boba, entendeu? Um mimimi entre Jerônimo e Lúcifer, né? De Cagliari, né? Duas pessoas, dois homens, né? Uma birra entre dois homens. Por causa dessa briga, o nome de Lúcifer foi colocado como sinônimo de Satanás, entendeu? Através da Vulgata latina. Por isso que eu falo, a questão de tradução leva muito a opinião pessoal de quem está traduzindo. Isso é um erro gravíssimo, é um erro condenatório, porque leva a multidões inteiras ao engano, ok? Então, alguém pode me perguntar, mas tá bom, que importância isso tem para a salvação? A importância que tem é o conhecimento, né? O grande segredo da salvação é o conhecimento da palavra. Quanto mais você mergulhar, né? Quanto mais você imergir na palavra, né? Eu vou usar assim, quanto mais você se batizar na palavra, no conhecimento da palavra, mais próximo da perfeição você se torna, né? No hebraico, a palavra perfeição é sinônimo de completo, aquilo que está completo, né? Aquilo que está acabado, que está pronto para ser usado 100%, tá ok? Então, gente, essa é a importância, tá bom? Lúcifer, ele era um homem, não era uma divindade, um anjo caído, nada do tipo, ok? Continuando aqui. Eu imagino que o senhor Cagliari, bispo católico que morreu em 371, cujo nome era Lúcifer Calaritano, desaprovava o mau uso do seu nome, porque simplesmente assim foi nomeado por seus parentes latinos. Entretanto, Lúcifer foi o nome do demônio para São Jerônimo na sua Vulgata, na Vulgata escrita por São Jerônimo. A tradução do então já considerado Velho Testamento e Novo Testamento para latim. Eu já falei sobre isso, Novo Testamento e Velho Testamento. Eu tenho um estudo publicado já em vídeo, você pesquisa aí depois, que fala justamente, né, o conceito errado de Velho e Novo Testamento. Isso não existe. A Vulgata se tornou a tradução oficial católico-romana e continua assim até hoje. Okay? Em Ezequiel existem algumas passagens sobre uma tal estrela da manhã, o título do rei da Babilônia, né? Nebuchadnezzar, né? Nabucodonosor, que passou a ser considerado como um deus e por isso foi forçado pelo Eterno a descer da sua glória, comer grama e agir com loucura.
São Jerônimo traduziu essa estrela da manhã como Lúcifer, referindo-se àquele conceito latim que menciona o gerador de luz, o nome do planeta Vênus, a tal estrela da manhã, né? Está lá em Ezequiel 28, de 1 a 19, Isaías 14, de 3 a 20. Ele, entretanto, deturpou a passagem, acreditando que estava falando do tal anjo imaginário que seria rival de Deus e teria sido jogado para baixo e virado o demônio. Assim, Lúcifer seria o nome adotado no seu período pré-demoníaco. Pelo fato de Lúcifer ter sido adotado como nome próprio do demônio, outras traduções suscitaram acerca dele que em algum lugar da Bíblia, onde houvesse o termo estrela da manhã, Lúcifer em latim, apareceria também como referência ao tal demônio. Por exemplo, os cristãos passaram a acreditar que o trabalho de Satã seria liderar o exército de anjos rebelados, porque Jó, em um verso que diz, enquanto cantavam juntas às estrelas da manhã, Lucifers, né, e soltavam exclamações de júbilo todos os anjos de Deus, está lá em Jó 38:7. Ironicamente, esta pequena confusão do Jerônimo levou a algumas passagens cômicas do Novo Testamento, como 1 Pedro 1,19, advertir a igreja de que, e temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da manhã surja em vossos corações, o que a Vulgata traduz como, né, et habemus firmiorem propheticum sermonem cui bene facitis adtendetis quasi lucernae lucente in caliginoso locodonec diz in lucescate et lucifer oriato in cordibus vestris. Ok? E a declaração de Jesus no livro da Revelação, né, Apocalipse, 22:16, que diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Uhul, né? Então, na Vulgata, Jesus usa a palavra Lúcifer também, é isso. Então, Jesus também é Lúcifer, tá? Então, gente, perceba como fica bem complicado, né? Perceba como fica bem complicada essa questão de briguinha, né? Como se diz? Essa briguinha de duas pessoas, né? Adultas, e parar dentro da Bíblia, ok? Por causa de um mal entendido, né? Por causa de um puxar para um lado, outro puxar para o outro, o que aconteceu foi que, por causa de uma bobeira, né? O nome Lúcifer foi atribuído a Satanás. E uma mentira, né, repetida muitas vezes, ela acaba se tornando uma verdade. E aí, de geração a geração, essas coisas acabam mudando e aí as pessoas aceitam isso como verdade. Tá? Então, o que acontece é que, por exemplo, hoje você tem a sua Bíblia e a sua Bíblia está cheia de erros. E é isso que eu estou tentando passar para você, que a Bíblia ela foi mal traduzida. E a minha ideia aqui é tentar trazer o conhecimento correto, né? De acordo com as Escrituras Sagradas. Então, perceba, a gente precisa buscar a verdade, a gente precisa buscar na raiz, na fonte, né? Lá em Romanos 11 fala, né, que nós devemos ser enxertados na boa oliveira, né? A boa oliveira é Israel, é o símbolo da nação de Israel. Então, a nação de Israel é quem traz a verdade para o mundo. É a partir dela, a partir do povo judeu que vem a verdade. Não é à toa que lá em João diz, né, que a salvação vem dos judeus, e eu acho que lá em Zacarias diz, né, que 10 pessoas pegarão na orla de um judeu pedindo para que ele ensine a palavra do jeito que ela é, tá bom? Então, gente,
como se diz, a gente precisa realmente ter o interesse em buscar a verdade e não aceitar simplesmente as coisas que falam. Não pode ser assim. A gente precisa ver realmente o que... a gente precisa ir atrás da verdade, não tem jeito, tá bom? Eu vou ler aqui para vocês 1 Pedro 1,19 nas Escrituras Sagradas, ok? É o que eu estava buscando aqui no meu computador. Deixa eu ver, isso mesmo? É 1 Pedro 2... Não, é 2 Pedro 2, 2 Pedro 1,19. Vamos ver aqui para a gente encerrar. Aqui. Pedro 1,19. Aqui. Nós temos também uma palavra mais segura quanto à profecia, posto que fazeis bem em prestardes atenção como uma luz que resplandece num lugar escuro, até que o dia possa alvorecer, e a estrela do dia torne a surgir em vossos corações. Especificamente nesse texto aqui, a luz ela nos remete a menorá, que é o candelabro de 7 pontas, tá bom? E a estrela da manhã, né, o filho do dia, se refere mesmo assim como o dia amanhece, que os nossos corações possam se renovar pelo conhecimento. Shaul fala isso, né? Paulo fala isso, né? Que nós não devemos nos conformar, mas devemos nos transformar pela renovação do conhecimento. Gente, por hoje é só, é isso, tá bom? Eu espero que tenha ficado bem claro. A gente não pode seguir tradicionalismos, né? Estão corretas todas as pessoas que falam isso, mas a gente deve saber fazer o discernimento, né? A gente deve usar a nossa capacitação para discernir as coisas, né? Para fazer o bom discernimento das coisas e ter o aprendizado de acordo com o que diz as Escrituras Sagradas, que foi outorgada pelo Eterno no Monte Sinai a Moisés, de Moisés ao povo escolhido, ok? Gente, Baruch Hashem, que o Eterno te abençoe grandiosamente e nos ajude aí na divulgação desse trabalho, né? Compartilhe os vídeos ou parte dele, deixe o seu like. Estamos aí, tá bom? Até mais.